Oi, gente, mais um episódio do Dedo de Prosa. Estou aqui com o Kleber e com o Fábio, eles são do Viagem Cine. A gente está aqui no Hostel Alice, na Vila Madalena, essa terceira temporada toda sendo gravada aqui em São Paulo. Eles vão falar sobre turismo LGBT. Obrigada por vocês terem vindo. A gente que adorou o convite. Bom, o blog de vocês ele não é exatamente um blog de turismo LGBT. É um blog de dicas de turismo em geral. Como é que vocês criaram o blog? Assim? Quando é que foi? Qual era a ideia de vocês? Então, eu sempre que eu viajava, eu tinha essa necessidade de registrar as viagens, né? De fazer um diário de viagem, tirar fotos, sempre com esse objetivo de manter a memória da viagem, de não perder essas informações. E aí eu fazia um diário bem detalhados mesmo. E teve uma viagem que eu realmente eu fui buscar apoio de um blog de viagem e tal, e aí eu comecei a pensar, né, de transportar isso também para um blog, de colocar tudo ali num lugar só e tal. E nisso também eu tinha feito um curso de cinema, aí comecei a fazer uns vídeos de viagem e tal, para treinar. Também criamos o canal no YouTube. Que, aliás, é maravilhoso os vídeos. Ah, obrigado. E aí os dois começaram a deslanchar. E aí eu comecei a apostar nisso. Eu estava numa fase que eu tinha saído do meu trabalho e tal. E aí começou a deslanchar e eu comecei a investir nisso e hoje estamos aí. E quando é que vocês perceberam que, por ser um casal, vocês acabavam inspirando outros casais e começaram a dar mais destaque para essas questões LGBT assim, no blog? Sim. A gente começou a receber mensagens, né, de outros viajantes, nos comentários, assim, em geral as mensagens são um pouco discretas, assim, né, o pessoal realmente não gosta muito de se expor, mas a gente recebia no direct ou nos comentários no blog, e aí a gente também tinha um projeto paralelo, que era um outro blog específico no segmento LGBT. Depois a gente jogou tudo isso mesmo para o Viagem Cine e a gente começou a notar realmente, né? Principalmente no YouTube, que a gente, no YouTube o pessoal um pouco mais cria uma intimidade maior, assim, né? Inclusive quando a gente viaja, as pessoas elas vêm conversar com a gente por causa dos vídeos do YouTube, então elas reconhecem, né? Mas o que eu acho interessante falar, Mari, é que a comunidade LGBT é bem grande, é LGBTI+, e que nós só representamos a comunidade gay masculina, porque muita gente pode não se sentir representada, como as lésbicas, os trans. Então a gente pode falar, na verdade, da nossa experiência como homens gays, mas não podemos entrar nos outros, na vivência de outros, como é a vivência das lésbicas. Então a gente vai estar focado mais na nossa vivência como dois homens viajantes. Mas para os casais de homens, vocês acabam sendo uma inspiração. Assim, vocês já sofreram algum preconceito, ou durante viagem, ou virtual mesmo, assim? Porque virtualmente acho que as pessoas estão escondidas ali. Como é que vocês lidam com isso? Virtualmente acho que a gente sofre bem mais do que no pessoal, porque as pessoas têm muito tato, né, na hora de falar, embora você veja que eles às vezes não sabem administrar bem a situação, mas eles têm tato, eles têm uma preocupação, né, no falar, mas na internet as pessoas criticam, tem mais ousadia, né, eles criticam mais na internet do que pessoalmente, é o que eu sinto. Isso, principalmente no YouTube, que é o canal que a gente recebe mais ou menos por semana, uns 5, mais ou menos, comentários desagradáveis, assim. Que graças a Deus o YouTube filtra algumas palavras, isso é ótimo. Mas vocês filtram também, vocês apagam, vocês rebatem? Então, quando o comentário é respeitoso não, mas é preconceituoso, mas não é tão ofensivo. Ou às vezes é uma ignorância por não conhecer, saber sobre o assunto, isso, né? A gente responde. Agora, quando é ofensivo, eu simplesmente deleto, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo respondendo, assim. Então, às vezes as pessoas são bem desagradáveis mesmo, aí a gente não responde. Mas tem vezes que às vezes a pessoa fala assim, eu gostei muito do vídeo, mas eu acho que vocês não deveriam se expor tanto, umas coisinhas assim, sabe? Então a gente procura se posicionar realmente, porque ali é o nosso espaço e eu não vou ficar me tolhendo. Teve um lá que falou que a gente tinha
muitos gestos afeminados. Ou afetuosos. Que é verdade. Mas eu fico, por que a pessoa se incomoda com, sabe? E se com incomoda um gesto ao ponto de ir seu? lá comentar, Deixa cada um né? fazer o gesto que quiser. Gente, é impressionante, mas a pessoa se incomoda e ela se dá o trabalho de comentar. E não, ela não simplesmente se incomoda e sai Não assiste. e tipo, não assiste, quer- deixa eu parar de ver esse vídeo. Não, ela quer comentar e ela quer interferir, né? Uhum. Então é isso que acaba incomodando, mas aí a gente já, dependendo, a gente administra aí. Sim, porque eu acho que esse posicionamento de vocês é necessário, assim, não só de vocês, mas de todo mundo que é assumido, de não esconder isso, né? Sim, é Pra orgulho exatamente que a mostrar, gente tipo, olha, é natural como qualquer outro casal, como qualquer outra pessoa. É. Por que se podar? É porque a gente fala tanto do orgulho, né, de ter orgulho de quem nós somos, né, e querer que nos represente. E se nós mesmos não tivermos orgulho de nós, né, do nosso relacionamento como casal, como se a gente não se posicionar, se a gente tiver medo, né, a gente vai voltar pro armário, né, Exato. que é uma coisa que a gente saiu e não quer voltar mais, que a gente sabe como foi ruim, mentir para a família, mentir para os amigos, mentir no trabalho. Eu acho que o casal hétero, ele não se expõe à vida pessoal dele. Nós também não temos que nos expor, entendeu? Não preciso, mas também não tenho que omitir. Uhum. Se alguém me perguntar, eu vou falar, mas também não tenho que demonstrar se não for necessário. Uhum. Eu acho que ninguém pergunta a intimidade de um casal hétero e as pessoas têm essas curiosidades e se sentem no direito de fazer perguntas a um casal homossexual. Mas a gente tem alguns problemas, né? Por exemplo, como a gente não fala só para público LGBT, Sim. a gente tem um público bem Sim, diverso. sim. Graças a Deus, continuem com a gente. Então, no Instagram, por exemplo, cada vez que a gente posta, a gente não costuma postar com muita frequência, mas cada vez que a gente posta uma foto que tem um gesto de carinho ou mão dadas, a gente pede, já vai seguidores. com uma base de 100 seguidores que vão embora, assim. Pessoas, não sejam tímidas, por gentileza. Então, assim, né, como ele falou, assim, eu não posso, não vou postar para não perder Claro. seguidores. Pelo contrário. Então a gente posta realmente, porque eu venho de uma geração que a gente estava acostumado, eu cresci tendo que esconder. Eu sou de uma geração bem mais Então eu tenho que me policiar às vezes para fazer o contrário, né? Para realmente não ficar me escondendo, não ficar me omitindo. E às vezes a gente está na rua e teve situações que às vezes ele pegou na minha mão e eu recuei assim com medo. Então eu tenho que fazer o gesto, o caminho oposto, né? De não ficar me tolhendo muito. E também não quero mais essa situação de ter que ficar com receio de postar fotos e perder seguidores. Então a gente acaba tendo essa situação também nas redes sociais. O Kleber falou que pessoalmente isso não acontece tanto, que as pessoas têm um tato maior assim, mas no turismo, em relação a serviços de turismo de modo geral, vocês acham que o turismo está preparado para isso? O que vocês acham que precisaria melhorar ou mudar? A gente notou, assim, a gente nunca mais teve problema assim, de chegar num hotel, de cama de casal, assim. Às vezes acontece do atendente confirmar, querer confirmar, é cama de casal mesmo. Mas mais uma preocupação para não gerar um constrangimento de dois homens, você chegar lá e são dois amigos. Eu acho que também tem coisa que é parte do serviço da pessoa. Sim, assim, né? o que preocupa é o tom, né? Sim, é a Aí, forma como a pessoa te julga ali no... É a forma como a pessoa pergunta ou ela te julga por um olhar. Tem várias coisas que... Mas a gente não encontra problemas nesse sentido, assim. O que eu sinto falta assim na parte de hotelaria, por exemplo, se você já fez uma reserva com antecedência, você acredita que você está tendo um atendimento exclusivo, é o que você acredita, é isso que a gente acha. Se você sabe que ali vão se hospedar dois homens, por que não dois roupões masculinos? Não, é um roupão masculino, feminino. Por que não duas sandalinhas masculinas? São uma sandalinha para mulher e uma sandalinha para homem. Não é uma coisa focada, eles não têm essa preocupação de atender esse novo ser mais público. personalizado. Ser personalizado, que é o que a gente espera. A gente espera que o público seja... Você fez a reserva antes, você não chegou agora e fez a reserva. Ele sabe quem vai estar recebendo. Porque o que a gente nota, assim, que é uma tendência no turismo agora, é assim, a gente não quer ser tratado diferente, mas a gente não quer
ser tratado, a gente quer ser tratado como todo mundo, a gente não quer privilégios, mas a gente quer os mesmos direitos. Sim. Então, assim, se o hotel tem uma campanha de marketing que é focada no público hétero, então, se tem uma campanha de marketing focada no público LGBT, para nós ganha muitos pontos. E a gente foi em alguns hotéis, por exemplo, que são focados no público LGBT. Recentemente a gente foi num hotel lá em São Sebastião, que abriu, que ele se considera um hotel hétero-friendly. Então o foco dele é a comunidade LGBT, mas ele também recebe héteros. Contra héteros. Nada contra héteros. Então, assim, é muito legal, são muito legais essas iniciativas porque elas conversam diretamente com a gente e também porque a gente tem necessidades, às vezes, diferentes, tal. Tem gostos, né, que acabam sendo um pouco mais comuns dentro da comunidade. Sim. Então, é legal que tenha esse tipo de direcionamento. E em relação a destinos, existe, eu vejo muito assim, destinos gay-friendly. Existe isso realmente, ou todo destino? Tem alguém que é mais preparado ou não? Como é que é isso? E para fechar também, quais destinos vocês indicam, assim, onde vocês se sentiram mais à vontade, onde vocês acham que saibam receber melhor? Sim. De vez em quando, por exemplo, há pouco tempo saiu um ranking de uma publicação que chama Spartacus, e eles fizeram um ranking entre 170 países e colocaram em ordem dos países mais preparados para receber os viajantes LGBT e os menos preparados. Baseado em quê? Baseado nas políticas que o país tem em relação à comunidade, por exemplo, se o casamento gay é liberado ou não, se as pessoas são perseguidas por serem gays ou se há pena de morte, que tem países até que há pena de morte para gays. E aí eles colocam religiosos, que a religião é mais forte. Isso, porque a religião influencia, né? E, inclusive, o Brasil, infelizmente, perdeu várias posições nesse ranking que saiu em 2019. O Brasil e os Estados Unidos, né, que são países que têm governos que estão caminhando na direção contrária. E a criminalidade aqui, né, a morte de gays aqui é muito alta, né? Então você não pode dizer que o Brasil é um país, o Brasil é tão gay-friendly, mas morre tanto homossexuais, né? Tantas pessoas. Então é isso que a gente observa na hora de escolher um destino. Assim, eu não vou, por mais que eu tenha vontade de conhecer, por exemplo, alguns países, se eu sei que o país não vai nos receber bem ou que a gente vai ter algum tipo de receio naquele lugar, ele não vai ser prioridade para conhecer. Eu vou colocar em prioridade esses países que nos recebem melhor, que têm políticas mais avançadas em relação à comunidade. Então, por exemplo, alguns países que a gente lembra, assim, que a gente gostou bastante, o Portugal, por exemplo, está no topo da lista desse ranking do Spartacus. Estados Unidos, assim, algumas regiões, por exemplo, São Francisco, Los Angeles, mas não é o país todo. A gente foi para Curaçao, que é um destino que foi muito legal. Brasil. No Brasil, nacionais. no Brasil, a gente gosta, apesar de tudo, a gente gosta muito do Rio, assim, né? Mas, apesar O Rio não ser essa cidade moderna que a gente às vezes acha que é. Sim. Mas a gente gosta, a Bahia também é um destino que a gente gosta bastante. Mas você tem Ipanema, que tem 1 quilômetro de praia LGBT e mais, então nos representa bastante. A Espanha é um país maravilhoso, recebe a gente super bem, adora, Sim. tem altas festas para quem curte festas, né? Isso. Então eu acho um destino bem legal. A Grécia recebe a gente bem também, né? O Reino Unido também é bem receptivo. E tem os países ali a Noruega, a Finlândia, a Islândia, todos esses países também. Eles são, apesar da gente não conhecer, eu sei que eles são bem receptivos. Que ótimo, gente. Obrigada pela presença de vocês. Adoramos. Que bom, também adorei. Quem quiser acompanhar então as viagens, no Instagram é @viagencine, certo? E o blog? O blog é viagencinematógrafas.com.br. E tem YouTube também. Verdade, já falei que o canal também. é maravilhoso. Não se esqueçam de mim também, @marianaviagem, marianaviagem.com, Mariana Viagem em todas as redes. Tchauzinho, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu.